Estamos de volta com o Tarobá Rural. Falo para você agora da chuva forte e intensa que causou estragos nesta semana no estado do Paraná, principalmente na região sudoeste, no oeste também. O que acontece é que o volume de chuva foi muito grande num pouco espaço de tempo. Em algumas horas, né? 24 horas, tem algumas regiões aqui do Paraná que chegou a cair mais de 200 milímetros, gente. É muita água. Aí o que acontece, ó, as imagens que você está vendo aí. É difícil a lavoura que suporta, né? Aquelas lavouras que estão numa região mais caída, né? Tem um declive maior, a água vem com tudo e vai descer. Mesmo que tenha uma adequação correta, né? Que tenha aí toda a questão de curva de nível. Mesmo assim, quando a chuva é em excesso, num curto espaço de tempo, ocorrem essas erosões que você está vendo aí. Aí, essa lavoura, por exemplo, foi plantada há pouco tempo com soja. Vai semente para baixo, vai a terra, vai as plantas que já tinham nascido, enfim, vai tudo que vê pela frente. E o que mais importante também que vai é a parte mais importante da terra, que é a camada ali, né, que tem todos os nutrientes. Então, o agricultor perde muito quando isso acontece. Sem contar que vai para o rio tudo isso aí, né? Então dá assoreamento, enfim, mas é a natureza. O produtor faz tudo que pode, né? Cobertura de solo para tentar segurar e evitar que isso aconteça. Plantio direto, uma ferramenta utilizada há mais de 20 anos no Brasil, que ajuda muito também a conter esse tipo de situação de erosão. Mas quando é muita água, num curto espaço de tempo, dificilmente consegue evitar esse tipo de situação. Então, o prejuízo foi grande aí na região. Não dá para saber exatamente ainda o total, né? Até porque é mais para frente, mais na época do desenvolvimento da colheita só dessas lavouras de soja que a gente está falando especificamente aqui na região. Mas eu quero falar também para você sobre a situação do trigo. Pois é, situação delicadíssima para quem ainda tem trigo nas lavouras. Aqui na região oeste do estado do Paraná, quem tem trigo está com ele seco e já precisava ter colhido. Olha essas imagens, essa lavoura, por exemplo, é na região ali de Juvinópolis. O trigo está começando a ficar preto, já perde qualidade, o que era trigo virou triguilho. Então está bem difícil. O produtor está tendo que, em outras palavras, né, costuma dizer, está tendo que roubar aí da chuva essa produção lá do campo. Passar a colheitadeira, mas com uma umidade alta, perde a qualidade, o grão do trigo. Isso acontece com muita facilidade nessa época quando chove, então está muito difícil. Paulo Orso, que é o presidente do Sindicato Rural Patronal de Cascavel e também é produtor de trigo na nossa região, conversou com a nossa equipe e ele explica sobre os prejuízos deixados pela chuva, o excesso de chuva, desde o mês de setembro isso está acontecendo, né? No oeste, sudoeste, noroeste e também região central do estado do Paraná. Na verdade, uma grande preocupação com o que está acontecendo. Você veja que a chuva é uma coisa que, para quem está plantando, quem precisa fazer a previsão de plantio, tal, a umidade era uma coisa que estava faltando para nós. Infelizmente, hoje nós temos um excesso de chuva e também o frio que vem atrapalhar um pouquinho. Mas para o trigo, que é a pergunta realmente que foi feita, como que fica o trigo com esta chuvarada? Nós podemos dizer duas coisas. A cultura de trigo nós tínhamos uma expectativa muito boa para este ano, aumentando, né, com o aumento da área, aumento de produtividade esperada, nós esperávamos alcançar uma quantidade significativa. Infelizmente, hoje nós estamos vendo, com o trigo que já foi colhido, tendo qualidade, somente os primeiros trigo, que foram os primeiros 20% do trigo colhido, foi o que realmente teve uma qualidade satisfatória e uma produtividade razoável. Não foi excepcional, e aí continua com a chuva, nós continuamos perdendo então a qualidade excessivamente. Hoje pode-se dizer que em algumas regiões de Cascavel nós já colhemos praticamente 80% do trigo, em outras, nas proximidades e municípios do entorno, deve estar sendo colhido em torno de uns 40, 50% só colhido. Então tem muito trigo ainda na roça, praticamente trigo que está em fase final de maturação, em pré-colheita, e esse trigo está sofrendo demais a perda de qualidade. Até, vamos dizer, alguns dias atrás, por exemplo, o que está sendo colhido nesses dias que fez sol, agora 3 dias, sexta, sábado, domingo, fez sol e o pessoal foi a campo. Deste colhido, de cada 5 partes,
uma parte só deu trigo, as outras 4 partes praticamente deu subproduto, que são os triguilhos. E esse triguilho, é claro que daí quando se fala em valores, é totalmente diferente. Nós já não temos trigo de boa qualidade para pegar o teto máximo de valores, de preço, e nós estamos pegando a grande maioria como tem volume, mas não tem qualidade. As hortaliças que estão no campo também não suportam tanta chuva forte, pesada em cima das plantas. Você vai ver agora na reportagem da Fernanda Tuigo e do Davi Ferreira que os prejuízos também foram registrados na região de Cascavel. Chuva demais, prejuízo no campo. A produção de hortaliças sente duramente os efeitos do excesso de umidade. E não é para menos. O acumulado em Cascavel no mês de outubro chega a 170 milímetros. Nesta horta, os prejuízos já superam 70%. E se continuar assim, as perdas serão ainda maiores. A torcida agora é para que a chuva cesse e, desta forma, os canteiros novos com plantio mais recente sejam salvos. Agora preste atenção neste antes e depois. Nossa equipe esteve aqui no final de agosto. As hortaliças estavam viçosas, graúdas e saudáveis. Hoje, o cenário é completamente diferente. As folhas estão apodrecendo no pé. Com o tempo como está agora, muita umidade, as pragas aumentam muito. Você veja aqui, ó, quanto fungo e bactérias temos nesse pé de alface. Logo, logo, ela vai estar toda podre e não vai mais servir para o comércio. Porque você vai tirar uma folha, 2, 3 e o pezinho já não, né, já não serve mais. Olha o tamanho. Enquanto num tempo normal, isso aqui estaria 2, 3 vezes maior. Então, nesse momento, a gente precisa colher 3, 4 pés para dar um. A água se acumula nas folhas e o solo está para lá de encharcado. É difícil para plantar, é difícil para manter, capinar, fazer o trabalho diário. Ainda assim, os clientes aparecem. Felipe vem sempre, atraído pelo fato de a horta não utilizar agrotóxicos. Qualidade, atendimento também, pessoal bem bacana sempre aqui, está à disposição. Todos os dias, né? Inclusive hoje no feriado, aí estamos aí consumindo. O cliente confessa que, neste caso, a chuva atrapalha. Para a parte das verduras, sim, com certeza, né? Acaba tanto o excesso quanto a falta, creio eu que atrapalha bastante na produção, né? Enquanto isso, Antônio diz estar pronto para recomeçar. Depois que passar tudo isso, a gente espera continuar o plantio e poucos dias. Graças a Deus, a transformação é muito grande. A horta, você passa aqui, uma semana ela está bem feia, 2 semanas depois ela está maravilhosa. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo para este domingo, segunda, terça e quarta-feira em Cascavel e também em boa parte do estado do Paraná. Veja que tem possibilidades de pancadas de chuva até a metade da semana. As temperaturas hoje variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus na região de Cascavel. Em Francisco Beltrão, onde choveu bastante esta semana com muitos estragos, hoje tem possibilidade de pancadas de chuva, porém no período da tarde. 16 graus de mínima, 25 a máxima. Temperaturas ficam nessa casa e até pelo menos quarta-feira na região sudoeste do Paraná. Em Umuarama, um pouco mais altas temperaturas. Hoje máxima podendo chegar até os 28 graus. Amanhã, 29 graus. Veja que quarta-feira já deve ultrapassar a casa dos 31 graus. E a possibilidade de pancadas de chuva é também a qualquer hora do dia, entre hoje até quarta-feira. Laranjeiras do Sul, hoje também pode ter chuva. Temperatura mínima de 15 e máxima de 24 graus. Veja que na quarta-feira cai um pouco a temperatura, mínima de 14 e máxima de 27 graus.